Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 10. Regras de engajamento. Verso para memorizar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8. Terça-feira, 4 de março de 2025. O caso de Jó. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, sentindo o abraço caloroso de Jesus, envolvendo cada aspecto da sua vida. Que as bênçãos dos céus estejam presentes nas suas decisões e em todos os seus caminhos. Muito obrigado por você nos dar a honra de estarmos juntos mais uma vez, para dedicarmos alguns poucos momentos meditando na Palavra de Deus, através do estudo da lição da Escola Sabatina do dia de hoje. Vamos ao tema? A história de Jó é uma das mais conhecidas e marcantes do Antigo Testamento. No livro de Jó, nós encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito cósmico. Jó apresenta várias verdades. Houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás. Esse relato mostra como Satanás é o acusador de nossos irmãos, o que corresponde a Apocalipse 12, verso 10. E mostra a sua arrogância, o seu orgulho, como está escrito em Isaías, no capítulo 14, versos 13 e 14. É incrível ver como Satanás desafia Deus. Ele não tem escrúpulos. O relato em Jó mostra como Satanás realmente é altivo e maligno, até o âmago. Existe alguma disputa, assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia Deus apenas porque o Senhor o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e, acima de tudo, contra o caráter de Deus. Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse a Jó com uma cerca, pois isso tornava impossível que ele provasse as suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites e que ele queria prejudicar Jó. Sabemos que Jó era um homem muito próspero. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e habitava na terra de Uz. O local exato onde essa terra se situava é incerto, mas a maioria dos estudiosos acredita que ela ficava a leste de Judá, possivelmente próxima ao deserto. No entanto, era uma região fértil para a criação de animais e a realização de atividades agrícolas. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro,
Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. E o Senhor permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que a sua vida fosse poupada. Então, o diabo trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações eram todas falsas. Jó passou por uma série de provações que seriam devastadoras para qualquer pessoa, mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele rasgou suas vestes em lamento e adorou ao Senhor, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A sua fé inabalável nesta situação terrível é um exemplo de confiança e de fé absoluta em Deus. A história de Jó ensina várias coisas. Em primeiro lugar, nos mostra que existem regras de engajamento no grande conflito. Em segundo lugar, nos mostra que existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e a sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais, descritas no livro de Jó, nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Talvez a maior lição que aprendemos no livro de Jó é que Deus não precisa dar satisfação a ninguém por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. A experiência de Jó nos ensina que talvez nós nunca saibamos as razões específicas do sofrimento, mas ainda assim devemos continuar confiando em nosso Deus soberano, santo e justo. Os seus caminhos são caminhos perfeitos. Já que os caminhos de Deus são perfeitos, nós podemos confiar plenamente que tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele permite também é perfeito. Não podemos esperar entender a mente de Deus. Ele mesmo nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A nossa responsabilidade para com Deus é obedecê-lo, confiar nele, submeter-nos à sua vontade, quer a entendamos, quer não. Quando fizermos isso, encontraremos Deus no meio de nossas provações. Possivelmente, até por causa delas, veremos mais claramente a magnificência de nosso Deus e diremos como Jó: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que nesse dia a nossa comunhão com o nosso Pai Celeste e a nossa confiança nele se aprofunde ainda mais. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.